Café com Consciência está acontecendo todas as segundas-feiras, tô maluca, todas as sextas-feiras. Café com Consciência acontecendo todas as sextas-feiras, às 8 horas da manhã aqui no meu Instagram, para a gente conversar sobre coisas que eu tenho visto na clínica, que eu tenho visto no consultório, insights sistêmicos, insights importantes que eu estou percebendo que antes eu até não percebia. Obviamente tem a ver também com a minha maturidade como facilitadora, como consteladora, como psicóloga, e que eu estou descobrindo e falando, caramba, gente, as pessoas precisam saber disso. E então o tema de hoje é por que é tão difícil convencer as pessoas a buscar ajuda. Eu recebo muitas queixas no consultório, né, especialmente das mulheres que eu atendo, que são casadas ou que têm namorado, que falam assim, Paula, eu queria tanto que meu marido fizesse constelação, eu queria que minha esposa também, né, tem maridos que também me falam, eu queria que minha esposa buscasse autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, queria que minha filha, meu filho, queria que minha mãe, meu pai, minha tia, minha colaboradora, as pessoas que estão perto de mim, meu Deus, por que as pessoas não vão fazer constelação, por que as pessoas não querem te conhecer, eu queria que as pessoas te conhecessem e tudo mais. E aí fica essa angústia. E por que é tão difícil as pessoas desejarem ajuda? Vamos começar então. Primeiro ponto, escreve aí. Ninguém é convencido por fala. Ninguém é convencido por fala. Quando você vai buscar ajuda, que também às vezes é um processo bem difícil, porque às vezes a gente não admite que precisa de ajuda, né? As pessoas, elas ouvem a tua fala, e isso aconteceu muito comigo no começo, quando eu estava super empolgada, constelação familiar, eu tinha me convertido à religião cristã, eu estava também, sabe, com um monte de coisa assim na minha cabeça, querendo que todo mundo, que meus pais, que meu marido na época, que as pessoas elas pudessem fazer aquilo que eu estava fazendo, que aquilo estava mudando a minha vida. Só que fazia um ano que eu estava no movimento de desenvolvimento pessoal, e a minha vida não tinha mudado em nada. Eu continuava precisando dos meus pais para me ajudar, eu continuava precisando de ajuda, eu estava morando de favor com meu tio, eu precisava de coisas básicas no dia a dia, eu tinha um discurso super top, meu discurso era praticamente uma palestra. Qualquer pessoa que eu fosse conversar, eu dava uma palestra de desenvolvimento pessoal, mas eu não vivia aquilo na minha vida. Então, uma das primeiras coisas que eu já quero trazer aqui para vocês, nós vamos aprofundar em alguns detalhes sistêmicos aqui, mas uma das primeiras coisas que eu já queria trazer em reflexão para você é que quando a gente quer evangelizar alguém, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que nós precisamos ser o próprio resultado daquilo que nós desejamos inspirar. Veja como é diferente evangelizar ou convencer. Pega essas palavras, né? Evangelizar ou convencer alguém versus inspirar. Como seria se você fosse o próprio resultado daquilo que você deseja que as pessoas façam ao seu redor? Então, nós entramos no movimento de uma arrogância. Pode até ir colocando essas palavrinhas aí, né? Nós entramos no movimento de uma arrogância quando a gente começa a se desenvolver, porque a gente começa a achar que a nossa verdade é a única verdade possível, que a nossa verdade é a verdade top das galáxias e que não existe nada nem ninguém que possa ter um conceito de vida, um ponto de vista, uma forma de se relacionar com a vida, com o dinheiro, com um relacionamento, com qualquer coisa que seja diferente de nós. Quem aqui já passou por isso? De pensar assim, não, eu tô fazendo constelação familiar, não, tô fazendo mentoria com a Paula, ou com o seu coach, com a sua psicóloga, com a sua consteladora, seu constelador. Eu estou me desenvolvendo pessoalmente. Meu marido não, gente, meu marido, continua só na mesma coisa. Ele continua bebendo, continua lá com aqueles amigos dele que eu não suporto, e não sei o que lá. Essa fala, ela é muito comum, né? E eu digo por mim, e eu digo também pelas pessoas que eu atendo, e por tudo que a gente vê no consultório. Por que acontece isso? Porque, de fato, quando a gente começa a se desenvolver, a gente cria uma ilusão de que o que a gente está fazendo é tão especial, é tão único, é tão extraordinário, especialmente quando a gente se vincula, quando a gente gosta muito de uma abordagem, a gente sim tem um amor pelo outro, que a gente também ensinou de forma disfuncional, de que se essa pessoa também fizesse o que eu estou fazendo, também descobrisse o que eu estou descobrindo, ela também ia se deslumbrar, ela também ia mudar de vida e tudo ia acontecer muito rápido. Eu estou lendo um livro chamado Cartas de Cristo. Esse livro, não vou entrar em detalhes sobre ele aqui, é um livro, assim, filosoficamente falando, ele é um livro difícil
da gente chegar nele, porque é um livro que desconstrói muitos paradigmas, muitos pontos de vista que a gente aprendeu, inclusive sobre religião, sobre Jesus e tudo mais. Não é esse o foco aqui, mas o foco é falar de algo que me chamou muita atenção nesse livro. Esse livro conta o relato de Jesus falando sobre as experiências dele aqui na Terra. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu não conseguia passar dessa página, que era uma página tipo 52, 53, eu não conseguia avançar no livro, porque eu fiquei muito chocada, mas um chocado positivo, quando eu li Jesus falando que quando ele teve a experiência no deserto, que ele foi lá para o deserto, ele foi iluminado no deserto, ele teve uma experiência com Deus no deserto. Ele conta que ele descobriu, ele viu Deus e que ele descobriu que Deus morava nele, que o Pai criativo morava nele e que ele era capaz de criar, de co-criar qualquer coisa. E ali ele descobriu, então, que nós criamos a nossa realidade, que é o que a gente estuda muito, né? Em Access, a gente estuda muito nos trabalhos de desenvolvimento de consciência, de expansão de consciência, de coaching mesmo. Hoje em dia, cada vez mais, a gente vê que nós somos os criadores da nossa realidade. A física quântica fala muito isso também. Hoje, praticamente todas as abordagens de desenvolvimento pessoal falam, nós criamos a nossa realidade. Até coloquei hoje, quem não viu ali nos meus stories, coloquei justamente as afirmações, que praticamente todos os dias de manhã eu coloco, né, algumas afirmações para vocês poderem fazer aí, que são afirmações novas que eu mesma faço também todos os dias, inspirada nos meus mentores, inspirada em alguns áudios que eu também ouço de manhã. Eu vou criando alguns decretos para a gente poder afirmar juntos aqui com quem está pertinho, né? E ali eu disse, né, o meu pensamento cria a minha realidade. Você pode até dizer isso aí, o meu pensamento cria a minha realidade. Só que a gente aprendeu a pensar o quê, né? A gente aprendeu a pensar um monte de coisa aí que é tudo poluída. A gente aprendeu que dinheiro não é bom, a gente aprendeu que relacionamento, que casamento não é bom, a gente aprendeu que homem é difícil, a gente aprendeu que mulher é mimada, a gente, tipo, várias coisas que a gente foi aprendendo que foram conduzindo o que a gente pensa hoje. Então nós precisamos limpar, nós precisamos recriar a nossa forma de pensar e se relacionar com a vida para que a gente tenha outros resultados. Então se os meus pensamentos criam a minha realidade, automaticamente eu preciso limpar, remodelar os meus pensamentos, agir com consciência nos meus pensamentos para que os meus pensamentos criem realidades melhores, realidades maiores, realidades mais prósperas, mais saudáveis e tudo mais, né? E Jesus descobriu então ali nessa experiência do deserto que nós somos capazes de criar a nossa realidade. E aí então ele conta que quando ele estava saindo do deserto, ele saiu muito empolgado. Ele saiu pensando, não, agora eu sei a fórmula da vida, agora eu vou ajudar todo mundo, vai ser muito rápido. Todas as pessoas que eu ensinar também vão ensinar outras pessoas e muito rapidamente o mundo vai mudar. Tudo vai mudar. Todo mundo vai ser curado, todo mundo vai cocriar a própria vida e todo mundo vai viver em abundância, leveza, saúde e liberdade. Jesus conta que saiu dessa forma do deserto. E aí ele estava com muita fome, né? A Mabel tá falando que ama esse livro. Sim, é difícil, né? Se a gente não tiver... até me arrepiei aqui de falar. Não é um livro fácil de chegar nele, mas é um livro muito extraordinário, que muda muita coisa na nossa mentalidade, né? A forma de pensar cria a nossa realidade, Bia. Exatamente. E aí, então, Jesus conta que ele estava com muita fome, com muita sede. Ele tinha passado dias ali sem comer, obviamente, né? E aí, então, ele encontra, na verdade, ele pensa, né? Poxa vida, eu podia criar aqui pão, eu podia criar aqui água, mas ele pensou, não, para lá, isso é muito pequeno, eu não preciso criar isso. O Pai Criador, o Pai Criativo vai me conduzir e ele vai me prover. E aí, então, na caminhada dele, ele encontra um homem e esse homem provê realmente ele para ele, entrega para ele pão, entrega para ele vinho e ele vai comer, ele vai alimentar, né, o corpo dele que estava precisando de comida. E aí ele conta que começou a falar para o homem todo empolgado, não, você não sabe, eu conheci a verdade, eu conheci Deus, eu conheci o Pai Criativo e agora eu sei de tudo, e agora eu vou ajudar a humanidade, eu vou mudar a humanidade, vai ser tudo maravilhoso, tá. Diz que o homem vira para ele e fala assim, pois é, mas isso deve durar milênios. Aí ele disse que estava pronto para repreender a falta de fé daquele homem. Que absurdo uma coisa dessa, esse homem me fala isso. No que ele vira para falar com o homem tinha sumido. E aí ele, refletindo, né, ele estava muito conectado, ele fala, com certeza foi Deus que mandou esse homem aqui para mim, para mostrar que não é bem assim. Isso me chamou muita atenção, porque eu falei assim, gente, Jesus ele ensina muitas coisas pra gente sobre ordens da ajuda. Na verdade, ele é o pai das ordens da ajuda.
nós estamos falando aqui, por que é tão difícil convencer as pessoas a buscar ajuda? E eu gosto muito de refletir sobre os ensinamentos de Jesus, justamente porque Jesus, essa experiência foi uma experiência nova, né, de ter lido o livro, ter visto isso. Eu falei, poxa, o próprio Jesus teve essa vontade. Obviamente que ele teve essa vontade, se a gente pensar, de ajudar todo mundo, de mostrar a verdade. A verdade vos libertará. Essa frase é a frase mais potente de Jesus, né? Que ele falou, a verdade vos libertará, porque Jesus veio trazer consciência. Se a gente olhar, eu gosto de filosofar sobre isso, tá, gente? No fim, tem a ver com o que eu estou falando aqui, mas eu vou falar sobre isso porque é uma coisa que eu acredito que pode também expandir a tua consciência sobre isso, tá? Se você pegar lá no Antigo Testamento, na Bíblia, você vai ver os 10 mandamentos, só que se a gente não contextualiza, a gente fica só num pontinho ali, a gente não vê além do aparente. Na verdade, os 10 mandamentos, eles foram criados porque a galera lá que estava saindo do Egito e estava indo para a Terra Prometida, a galera estava muito louca. Eles eram para eles fazer uma viagem super rápida, eles saírem do Egito para ir para a Terra Prometida, para eles terem uma terra que emana leite e mel, ou seja, para eles terem provisão perfeita da própria natureza, de Deus para eles, e eles se perderam no meio do caminho. Eles ficaram 40 anos rodando em círculos ali, e brigando, e surtando, e construindo outros deuses, e fazendo loucuras. Eu fico imaginando que eles estavam até se comendo canibalmente falando, porque a galera estava muito louca. E aí o Moisés pediu uma resposta, pediu uma direção para Deus, e Deus mandou os 10 mandamentos. O que eu acredito, tá? Até por tudo que eu venho estudando, que os 10 mandamentos vieram fazer, e que foi o que a religião católica arcaica fez com a gente, e que é o que as leis fazem com a gente. Na verdade, os 10 mandamentos vieram para ordenar aquela sociedade estava muito louca. E aí o que aconteceu? Os 10 mandamentos vieram para falar, galera, se você fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer isso, você está pecando. Você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. A lei existe, e isso eu vejo muito dentro do movimento de mediação de casais em divórcio, de casais que têm filhos e que estão separados e que não conseguem entrar em sintonia. A lei existe, escreve isso aí, tá? A lei existe para mediar as relações das nossas crianças machucadas. E a lei existiu desde sempre. Os 10 mandamentos vieram para mediar a relação das nossas crianças machucadas. Aquele bando de povo louco que estava vivendo ali no deserto, na verdade, o que estava acontecendo com eles? Eles estavam sem referência, eles estavam se sentindo sem pai nem mãe, sem direção nenhuma. Então a lei, ela vem para poder colocar a gente nos eixos, né? E Jesus veio para trazer expansão de consciência. Jesus veio para trazer ordem. Jesus veio para ensinar a ordem que está dentro de nós. Nós somos ordem, pertencimento e equilíbrio. Nós somos leis naturais. Nós estamos plenamente conectados em natureza, com as leis universais da vida, com as leis da natureza. E aí Jesus, então, trouxe 2 mandamentos. Quais são os 2 mandamentos que Jesus reforçou e que Jesus falou, cara, vive com isso que o resto você vai fazer. Você não vai precisar ficar pensando se você vai trair, se você não vai trair. Você não vai precisar ficar pensando se você vai cobiçar, se não vai cobiçar, se você está conectado com as leis e com os 2 mandamentos. Quais são os 2 mandamentos que Jesus enfatizou então? Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, olhar as ordens da vida, amar as leis da vida, amar a natureza fora e dentro de você, se integrar com a própria natureza. Quando você está integrado com a própria natureza, você está amando a Deus sobre todas as coisas. Você está amando Deus e a própria natureza em você. E amar ao próximo como a ti mesmo. Que eu falo que aqui é a grande pegadinha das ordens da ajuda, que as pessoas nem se dão conta muitas vezes, até porque a gente fica às vezes no piloto automático. Às vezes não, muitas vezes, ou quase sempre, no piloto automático das coisas que a gente aprende e da própria religião. Então acaba não se dando conta de que amar ao próximo como a ti mesmo tem algo muito especial ali. Não sei se você já parou para prestar atenção, mas amar ao próximo como a ti, faz assim com o dedinho, como a ti mesmo. A ti mesmo. Então primeiro você se ama, para depois você dar ao próximo algo. Paula, como funciona esse amor ao próximo? Se, fala assim comigo, ó, se eu só dou pro outro o que eu tenho dentro, se eu só dou pro outro o que eu tenho dentro,
quando eu estou começando a me desenvolver, ou quando até estou me desenvolvendo já estou me trabalhando, né? Já fiz constelação, já estou fazendo pensamento sistêmico, de repente estou no programa Vida Viva, estou em outros programas de desenvolvimento de consciência, né? E tudo mais. Você concorda comigo que quando você está buscando ajuda, a maioria das vezes, se não quase sempre, se você não estiver prestando atenção, se você não estiver bem lúcido, centrado, você está cheio de dor, você está cheio de questionamentos, a sua criança machucada está surtando. Você nem aprendeu ainda a acolher a tua criança machucada, e aí você já está querendo levar para o outro essa ajuda? É óbvio que a hora que você for tentar falar com seu marido, que você for tentar falar com seu filho, que você for tentar falar com qualquer pessoa que você gostaria de ajudar, você primeiro vai dar para ela a sua dor. A gente não aprendeu a dar luz para o nosso próximo, porque a gente não aprendeu nem a dar luz para nós mesmos. Nós nos machucamos o tempo todo, nós somos os maiores autojulgadores. Em Access, o Dan Heer, né? O Dan Heer não, o Gary Douglas, que é o fundador de Access, né? Os dois são fundadores de Access Consciousness e as barras de Access. Mesmo que você não conheça, não vou entrar em detalhes aqui, mas eles falam de uma filosofia de expansão de consciência, né? E eles falam, nós somos muito maus com a gente. A maior maldade do ser humano é o autojulgamento. E a gente faz isso com a gente o tempo inteiro, porque a gente aprendeu a ficar se julgando. Nós aprendemos assim, certo, errado, bom e mal. E com essas referências que a gente tem, nós vamos para a vida julgando a nós mesmos e julgando os outros. Percebe? E quando a gente começa a, então, aprender novas coisas, a se desenvolver, estudar constelação, como eu estava falando, estudar Theta Healing, né? Não sei se a Ana está aqui ainda, estudar essas técnicas maravilhosas, as próprias barras de Access, o coaching, PNL, tantas outras metodologias incríveis, tantas outras filosofias incríveis que a gente tem, o primeiro movimento que a gente faz é de tentar convencer o outro de que aquela verdade é a melhor verdade. De que aquela forma de se desenvolver é a melhor forma. E aí, ao invés da gente olhar o próprio umbigo, a gente começa a ficar focado no umbigo do outro. Como se o outro tivesse errado, como se o outro fosse a causa dos nossos problemas, como se o outro fosse o desencadeador das nossas questões. E aí o que a gente dá para o outro? Porque na verdade, quando a gente está nesse movimento, a gente está questionando os nossos pais. Chupa essa manga. Toda vez que eu quero convencer alguém de que essa pessoa está errada, ou de que essa pessoa tem que viver de uma outra forma, ou de que essa pessoa tem que buscar ajuda, no fundo, escreve isso no seu coração, escreve isso aí dentro de você, porque isso é muito sério. No fundo, eu estou julgando, eu estou com demandas em relação aos meus pais. Eu estou questionando o que os meus pais fizeram por mim. Eu estou questionando o casamento deles. Eu estou questionando a forma deles de viver. Eu estou questionando tudo que eu não deveria questionar, na verdade, mas que eu aprendi a questionar e eu aprendi a julgar e eu aprendi mais do que julgar. Escreve essa palavra aí, que essa palavra é muito forte e é o que a gente mais faz. Na verdade, julgar não é ruim, tá? Eu já vou falar sobre isso. A questão é que a gente condena. A gente aprendeu a condenar o outro baseado em verdades que não foram nem nós que escolhemos. Porque se você prestar atenção mesmo, a forma como você vive a tua vida, a forma como você pensa das coisas, a forma como você julga certo e errado, não foi você que escolheu. Cara, a gente chegou num projeto de vida com a realidade toda pronta. Com pensamentos, verdades, crenças todas prontas. Quando a gente já chegou, tem um vídeo dos macaquinhos que eu adoro. Depois eu vou pedir até pra Bia colocar aqui, que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui. Né? O vídeo dos macaquinhos é de um experimento que foi feito nos Estados Unidos, se eu não me engano. Eles fizeram o seguinte, eles colocaram 5 macacos dentro de uma sala. Nessa sala tinha uma escada e no topo dessa escada tinha um cacho de bananas. Aí o que aconteceu? Obviamente que os macacos olharam aquelas bananas e o primeiro já foi lá todo entusiasmado, subindo na escada para pegar uma banana para comer. No que ele começou a subir a escada, foi disparado um jato de água muito gelada nos macacos que estavam lá embaixo. Imagina, super aversivo aquilo. Aí eles não gostaram daquilo, mas tudo bem. Aí o outro macaco subiu. Vou pegar uma banana. No que ele começou a subir, foi disparado de novo um jato de água gelada nos macacos lá embaixo. Aí eles se indignaram.
A terceira vez que o macaco lá foi subir para pegar banana, eles já puxaram o macaco e começaram a socar o macaco não subir. E toda vez que o macaco tentava subir, como aqueles macacos já tinham aprendido que seria jogado sobre ele essa água gelada, que era muito aversiva, eles já puxavam o macaco imediatamente, nem deixavam o macaco subir, enchiam ele de porrada para ele aprender que ele não tinha mais que subir ali. Chegou o momento que, obviamente, todos os macacos tinham apanhado, porque tinham tentado subir, o pessoal já tinha puxado eles e batido neles. Aí os cientistas começaram a outra parte do experimento. Trocaram um macaco. Somente um macaco foi trocado. Esse macaco, óbvio, a hora que ele chegou, ele já olhou aquelas bananas, foi tentar subir, já foi puxado e socado. E aí eles trocaram um macaco, 2 macacos, 3 macacos, 4 macacos, 5 macacos. Chegou o final da parte da experiência, chegou o momento, né, que todos os macacos, nenhum deles, dos macacos que estavam ali no final da experiência, tinham passado pela experiência de receber a água gelada. Porém, todos eles, quando chegava o macaco tentava subir, também puxava e participava da surra, a louvada, como diz ali no videozinho, né, a respeito desse macaco que estava tentando subir para pegar a banana. E aí eles falam, né, poxa vida, o que será que esses macacos diriam se a gente pudesse conversar com eles? Eles diriam o seguinte, poxa, já existia aqui, quando a gente entrou, já existia esse movimento de puxar e bater nos macacos. Eu não sei, eu não tinha passado pela experiência das bananas. Então a gente só copiou e colou aquilo que já acontecia aqui. Então olha que louco, eles nunca tinham passado pela experiência de levar o jato gelado, né? Eles somente tinham entrado ali, tentado subir e apanharam. Eles passaram a bater nos macacos sem nem ter passado pela experiência, sem nem saber por que aquilo estava acontecendo, simplesmente porque aquilo já acontecia quando eles chegaram ali. E é o que acontece com a gente também. Quando nós chegamos na vida, a gente recebeu memória celular, porque você é pai e mãe, não sei se você sabe disso, você é 50% pai e 50% mãe. Você é 25% avô, bisavô, avós paternos e maternos. Você é 12,5% bisavós. Você é 6,125% e assim vai. Nós somos um conjunto de memória celular. Então a gente já recebe muitas informações que vêm de um campo sistêmico da nossa família, sistêmico espiritual. Nós recebemos informações genéticas da nossa família. Nós recebemos as informações que acontecem dentro da barriga da nossa mãe, na formação do nosso sistema neural e que estão relacionadas. Depois eu faço uma live só pra gente falar mais sobre isso, tá? Mas o que a gente recebe desde a barriga da nossa mamãe? Sensação de rejeição, abandono e culpa. Até os nossos 7 anos de idade, principalmente essas emoções, elas são imprintadas no nosso sistema nervoso, na nossa forma de se relacionar com a vida, no nosso corpo. Depois tem o pessoal do corpo explica lá que eles falam, né, das pessoas que sentiram mais rejeição dentro da barriga da mamãe, que chega a ter uma testa maior, a cabeça maior, o corpo mais magro, porque daí essa sensação de rejeição fez essa pessoa criar um mundo mais dela para ela poder evitar de sofrer. Então essas marcas elas ficam no nosso corpo, né? O abandono, que é principalmente depois que a gente sai da barriguinha da mamãe, que daí a gente tem a sensação de que foi abandonado, que a mamãe não amava a gente, que a mamãe não dava mamar pra gente, ou que ela saía e deixava a gente, ou o papai deixava a gente. Então todas essas emoções, todas essas coisas vão sendo marcadas na gente. E além disso, principalmente depois dos 3 anos de idade, quando a gente já está entendendo mais as coisas, a gente vai recebendo as informações, e as informações, as falas dos nossos pais, dos nossos cuidadores, das pessoas que estão ao nosso redor, da nossa sociedade, da escola, elas vão chegando como que confirmando que realmente a gente foi rejeitado e abandonado. Sabe aquela história que a gente ouve assim, minha mãe falava, Paula, eu não fui estudar o mestrado na Itália porque eu engravidei de você. É óbvio que isso, não é, ela não foi só por causa disso. Se você perguntar para ela, ela vai falar, não tem nada a ver. Eu não fui porque eu não queria, eu não fui por causa disso, daquilo. Mas a minha criança significou o seguinte, eu atrapalhei a vida da minha mãe, eu atrapalhei os planos da minha mãe, eu atrapalhei a jornada de profissão da minha mãe. Então a minha criança, se sentindo culpada, começou, então todos esses movimentos foram gerando vários tipos de comportamento na gente, vários tipos de pensamentos, vários tipos de sentimento. Então hoje a gente tem crise de ansiedade, a gente tem crise de pânico, a gente tem transtornos N de personalidade, né? Por quê? Porque tudo isso vem sendo moldado desde lá de trás. Então as coisas já existiam aqui e as nossas experiências foram confirmando. Tá vendo? Teus pais não queriam você. Tá vendo? Você não é amado. Tá vendo? Tua mãe gosta mais do teu irmão do que de você.
ou gosta mais de você do que teu irmão. Aí você fica com culpa porque a mãe gosta mais de você do que do teu irmão, porque fez alguma coisa pra você diferente. Aí o que a gente faz? Aí acontece algo muito importante. Muito importante. Nós vamos para um lugar, e eu estou explicando isso para você ver por que a gente quer convencer as pessoas. Na verdade, o título da live, por que é tão difícil convencer as pessoas a buscar ajuda? Mas a questão é, por que eu quero convencer alguém a buscar ajuda? Da onde que eu tirei que o outro precisa de ajuda? Da onde que eu tirei que a minha verdade é a verdade maior? Por que eu criei essa ilusão de que a minha forma de viver a vida é melhor do que a forma dos outros? Essas são as perguntas que devem nortear o nosso movimento de autorreflexão, porque senão a gente vai simplesmente olhar o outro e achar que o outro é o problema de tudo. Percebe? Então vamos lá, deixa eu ler a Leila aqui que eu já sigo com vocês. A primeira Cecília diz, aprendemos que tudo na vida é submetido ao maniqueísmo. Depois você pode escrever um pouquinho mais sobre isso, Cecília. E a Leila diz, né, eu não quero mudar meu parceiro, mas eu posso escolher ir embora se aquele lugar não é mais nutridor e saudável. Se eu cuido da minha energia e ele não, as sombras que ele não olha, eu sinto. Sim, a Marília diz, nunca é sobre o outro, é sempre sobre mim. Sim, só que o mais importante, gente, até da gente observar, baseado nesses comentários que vocês estão trazendo, tão ricos pra gente refletir juntas, é justamente isso que eu estava falando antes, né? Nós criamos uma ilusão de que a nossa verdade é uma verdade absoluta. De que a nossa forma de buscar ajuda, a nossa forma de se desenvolver é melhor do que a forma dos outros. E muitas vezes a gente faz uma comparação muito desrespeitosa sem perceber que a gente está fazendo isso. Né? Porque daí a gente aprende também, igual a Leila estava falando, muito legal a Leila ter trazido isso, porque ela diz ali, se eu não cuido da minha energia, se eu cuido da minha energia ele não, as sombras que ele não olha, eu vou sentir, vão reverberar em mim. Sim, mas até que ponto eu, sem querer, não estou julgando as sombras dele como algo que está reverberando em mim, e na verdade não estou percebendo, inclusive, que eu estou fazendo com ele uma conexão por neurônio espelho, e estou fazendo uma contratação a respeito dele, da energia dele, da forma dele de se relacionar com a vida, que vai mostrar para mim as minhas sombras, e eu, sem querer, não estou percebendo e estou atribuindo isso mais a ele do que a mim. Isso é uma das coisas que mais acontecem nos relacionamentos, de quem um só está fazendo processos e o outro não. Muitas vezes a gente olha para o outro e a gente acredita que o outro está no limbo, porque ele não está fazendo o processo que eu estou fazendo. Eu acabo não reconhecendo que ele está sim fazendo o processo dele, o processo possível para ele, né? E acabo julgando que ele está me atrapalhando, que ele está me puxando para trás, que ela, né? Está empacando o meu processo, como se eu estivesse diminuindo o meu ritmo ou como se eu estivesse sendo atrapalhada pelo outro, quando na verdade 99% dos casos o outro só está espelhando a minha dor. Eu estou projetando a minha dor nele por neurônio espelho, eu estou colocando nele as minhas feridas, as minhas expectativas, porque no fundo eu tenho as minhas demandas de criança sobre meu pai, sobre a minha mãe, sobre como eu achava que eu deveria ter sido cuidada, sobre as coisas que eu ainda acho que eu tenho que devolver para os meus pais, sobre as coisas que eu ainda acho que meus pais me devem, porque meu pai não fez isso, porque meu pai não fez aquilo, porque meu pai foi embora, porque minha mãe separou, porque nananã. E a gente não se dá conta que, na verdade, o que a gente está vivendo de conflito naquela relação e o que a gente está julgando no outro, na verdade, são as nossas próprias dores. Enquanto a gente não assume essa autorresponsabilidade, a gente fica num lugar muito desrespeitoso. E a gente fica num lugar que, inclusive, a gente não consegue sair do ciclo, porque justamente por não respeitar, e a lei do pertencimento é muito clara, tudo que eu excluo gruda em mim. A lei do pertencimento ela é uma lei soberana, e ela é uma lei que diz, eu não admito que seja excluído, eu admito a inclusão, o pertencimento, nós temos sede de pertencer. A vida, todos os sistemas mostram que a gente precisa estar em sintonia para que nada seja excluído. Tanto é que quando a gente vê questões de abortos, né, questões de, por exemplo, o pessoal fala meu ex, não existe ex, né? Existe o primeiro, existe o segundo, existe o terceiro, tem uma ordem, todos fazem parte. Existe o primeiro CNPJ, segundo CNPJ, terceiro CNPJ. Existe toda uma ordem e toda uma logística da nossa alma que deseja incluir cada coisa no seu lugar, que deseja que cada coisa seja sentida. Então, quando eu começo a olhar as coisas e eu excluo as coisas, ou eu começo no movimento de julgamento com condenação, né, que eu estava falando, porque assim, a gente precisa julgar as coisas, óbvio que a gente precisa,
pra gente ter o discernimento, pra gente ter o que é bom pra mim e o que não é bom pra mim. Mas quando eu julgo com essa postura de comparação, no fundo, eu acabo excluindo algo em mim, eu acabo não percebendo algo que é meu e acabo atribuindo isso ao outro. E por esse movimento, por essa dinâmica de neurônio espelho, eu acabo, toda vez que eu me relaciono com o outro, eu dou as minhas sombras, eu dou as minhas dores nessa relação e o outro me devolve a resposta simplesmente por espelho. E eu vejo até por mim, nas minhas relações, que muitas vezes o que eu julgava no outro, como o outro me atrapalhando, o outro me puxando para baixo, o outro influenciando a minha energia de uma forma negativa, quando eu comecei a perceber que na verdade isso era um espelho meu, que eu estava projetando no outro e o outro só estava me devolvendo, eu abri espaço em mim, no meu coração, para começar a ver as belezas que o outro podia me dar. Comecei a baixar a minha guarda, comecei a baixar as minhas barreiras, para começar a ver quanta sabedoria, quantas experiências massa, quantas coisas, até mesmo sobre os movimentos de desenvolvimento pessoal, o outro já estava tentando mostrar para mim, mas eu não conseguia enxergar, porque eu estava resistente, eu estava ali só olhando e falando assim, a minha forma de me desenvolver é melhor, porque você não está fazendo constelação, porque você não está fazendo expansão de consciência, porque você não faz meditação, porque você não faz não sei o que lá, porque você não estuda não sei o que lá. Eu afastei muitas pessoas da minha vida, porque eu olhava as pessoas e falava, eu não posso conviver com essas pessoas aqui, porque elas não estão na mesma vibe que eu, porque elas não estão vivendo o mesmo desenvolvimento que eu. Porque elas não estão indo para a luz, elas estão nas trevas ainda. Percebe que loucura? E na verdade eu estava me afastando quando eu assumi a autorresponsabilidade, quando eu comecei a olhar a verdade vos libertará, quando eu comecei a entrar dentro de mim, conversar com a minha criança machucada e falar, e aí, meu amorzinho? Conta pra tia Paulinha aí. Pra tia Paulinha não, mas conta pra mim. Conta pra Paula adulta aqui, o que é verdade disso? Sabe o que eu descobri? Que eu estava criando uma defesa, falando, né, que não, peraí, eu só vou andar com pessoas que também estão buscando a mesma coisa que eu, que estão na mesma vibe do desenvolvimento pessoal, que sabem de constelação, etc. Eu descobri que no fundo, eu estava morrendo de medo de me relacionar. Eu estava morrendo de medo das pessoas conhecerem as minhas sombras, conhecerem o meu lado obscuro, conhecerem a minha humanidade. Eu estava morrendo de medo de criar vínculo e ser abandonada de novo. Porque na minha cabeça, na minha alma, no meu inconsciente da minha criança ferida, eu tinha sido rejeitada e abandonada. Então, como uma defesa, eu usava inclusive a capa do desenvolvimento pessoal, sou consteladora, sou psicóloga, sou facilitadora de Axis, e lá, para afastar as pessoas e assim garantir, bem entre aspas, que eu não seria abandonada de novo, que eu não teria aquela sensação de abandono. E isso a gente vive nos nossos relacionamentos. Eu vou falar mais sobre isso na live de relacionamento de casal daqui uns dias. Eu não sei qual sexta-feira que vai ser. Né? Mas já antecipo aqui pra vocês. Porque daí o que eu fazia? Já termino logo, crio um caos. Nem percebia que eu estava inclusive criando um caos na relação de casal, por exemplo, e outras relações também. Para que eu garantisse que a gente ia terminar logo. Eu falava, tá vendo? Ele que não quis. Tá vendo? Ele não se desenvolveu. Tá vendo? Ele não buscou. E eu tô aqui buscando, então... Aí eu me afastava e assim era como se fosse uma garantia, entendeu? De que aí ali eu já terminava e eu não ia sofrer lá na frente. Então, com isso eu evitava de me relacionar e criar vínculo. Né? Então, olha que interessante que é isso. A gente vai criando capas, a gente vai criando, inclusive, verdades que justificam. Porque se você for ver, super justificar, ele não está se desenvolvendo. Não, essas pessoas aqui eu não vou andar com elas porque elas só bebem, elas só vão pra balada, etc. Vamos supor, né, que fosse um julgamento. Cara, eu tava deixando de viver várias coisas legais, inclusive na balada. Eu não preciso ir na balada todos os dias. Mas por que eu não vou na balada de vez em quando? Por que eu não vou dançar na balada? Por que eu não tomo uma cerveja de vez em quando? Qual o problema disso? Né? Então eu comecei a criar várias coisas e eu acredito que seja o que a maioria das pessoas criam quando estão começando a buscar ajuda, ou até mesmo que já estão se desenvolvendo, que na verdade coloca uma condenação no comportamento dos outros e no fim deixa de usufruir de um monte de coisa muito massa, muito divertida, muito alegre, e até mesmo coisa que essas pessoas que eu julgava como não estão buscando ajuda, na verdade são pessoas que estão me ensinando um monte de coisa e estão buscando mais do que eu muitas vezes.
estão inclusive aplicando mais do que eu, que estou lá cheia de verdade, cheia de teorias, cheia de filosofias na vida, e que na verdade não estou aplicando porcaria nenhuma. Ou estou aplicando, mas estou aplicando cheia de ressalvas, porque no fundo estou cheia de questões não resolvidas. Então, gente, é aquela história, né? Antes de olhar o outro, olha para o teu próprio umbigo. E se você fosse calçar os sapatos do outro, o que será que você faria? E se você pudesse ter misericórdia da dor do outro? Se você pudesse olhar para as pessoas com tamanho respeito, que você pudesse perceber, além do aparente, que as pessoas, na verdade, elas estão buscando o movimento delas, o que é possível para elas. Quando a gente olha para o outro com respeito, a gente naturalmente passa a assumir a nossa responsabilidade e assumir o nosso movimento dentro do nosso próprio processo. E para de encher o saco dos outros, porque é um saco, gente. É um saco as pessoas tentarem evangelizar a nossa cabeça o tempo todo. É um saco as pessoas tentarem colonizar a nossa mente. Acho que Saramago que fala, né? A maior estupro, a maior violência que a gente pode fazer é tentar colonizar a cabeça do outro, a mente do outro. Quem sou eu para dizer que a minha verdade é uma verdade melhor do que a verdade da Bia? Quem sou eu para dizer que a minha verdade é melhor do que a verdade do Rodrigo? Sabe? Então, qual que é o movimento mais importante que a gente deve fazer quando a gente está, então, na nossa convivência, comparando, olhando para o outro e achando que o outro precisa de ajuda, precisa buscar um desenvolvimento, precisa buscar um processo de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, constelação e tudo mais. Primeiro parar para conhecer as nossas questões. Isso é o mais importante. Baixar a guarda, baixar as barreiras e começar a perceber que quem tem dores abertas, feridas abertas, quem é a criança machucada que está precisando de ajuda é a tua. Aí a coisa começa a se acalmar. Quem não assistiu a live da semana passada, assiste lá no YouTube, assiste lá no Spotify, foi muito interessante. Eu vou fazer um caminho aqui com vocês, deixa eu ver, tem alguns minutinhos aqui ainda, né? Eu vou fazer um caminho aqui com vocês que vai responder essa pergunta, tá, Bia? O que a gente pode fazer então para perceber e sair disso? Bom, o primeiro passo é isso que eu tô falando para vocês. É a gente perceber que quando eu estou olhando para o outro, achando que o outro precisa de ajuda, que o outro está precisando buscar alguma coisa, né? Ah lá, a Elisa tá até falando, é um saco quando a pessoa fica no ouvido da gente. Faz isso, faz aquilo. Aí você tem que fazer coach, você tem que fazer terapia, você tem que fazer nananã. Gente, até fazendo um adendo baseado no que a Elisa tá trazendo aqui, eu tô começando a atender os maridos, né, das minhas clientes. Está sendo muito interessante, porque depois, assim, de 2 anos da pessoa fazendo terapia, depois de 5 anos da pessoa fazendo terapia, depois de, às vezes, menos, né, 6 meses, etc., os maridos estão chegando. E aí, o que eu tenho falado com as minhas clientes? Parabéns! Parabéns! Você está sendo o resultado que você tanto prega. Você parou de encher o saco do teu marido e você está dando tanta luz com a sua nova forma de viver, você está dando tanta luz, está mais leve, está mais calma, está mais disponível, está transando com seu marido, coisa que não estava fazendo, sabe? Está ali disponível, está se divertindo, está mais leve, está mais agradável. O que o marido fez? Eita, o que será que ela está fazendo? Gente, começou a gostar de mim, porque tem marido que me odiava, tem uns maridos que devem me odiar até hoje. Não, porque a Paula falou, não, porque você tem que fazer Paula. Não, porque você tem que fazer uma imersão com a Paula, porque você tem que constelar com a Paula. Os maridos não querem nem saber da minha pessoa. Tem uma cliente minha que ela falou uma vez assim, ela ficou um tempo sem ver os meus materiais, aí depois ela voltou a ver os meus materiais, daí ela disse que o marido dela falou assim, ih, já tá vendo as coisas dessa mulher de novo. Né? Mas por que isso acontece? Porque sem querer é um tipo de amor, quando a gente quer que o outro também faça os movimentos que a gente está fazendo. É um tipo de amor. Porque a gente está lá pensando, poxa vida, eu queria tanto que ele conhecesse o que eu estou conhecendo, queria tanto que ele constelasse, queria tanto que ele se desenvolvesse, queria tanto que ele se autoconhecesse, ele ia parar de sofrer, tal. Mas quem falou que está sofrendo, gente? Quem somos nós para dizer que o outro está sofrendo? Vai tirar a rua do morador de rua, vê o que sobra para ele. Não sobra nada, o cara tá bem lá na rua. Foi feita uma pesquisa lá na época mais forte da pandemia. Toda semana eles faziam lá nos moradores de rua o teste para ver se os moradores de rua estavam com Covid. Ninguém estava com Covid, ninguém pegou Covid. Por que não pegou Covid? Porque eles estão mais em ordem do que a gente. Eles estão mais em ordem do que a gente, mesmo morando na rua.
A gente fala, ai, morar na rua é ruim, é sujo, é feio. Ai, porque o cara é viciado, porque o cara usa droga. Cara, quem falou que isso tá errado? Quem que inventou que isso tá errado, sabe? A gente aprendeu a julgar tantas coisas de uma forma tão nociva que a gente não para nem para pensar que a gente também tá a gente também tá usando droga, a gente também tá se automutilando. Quando eu participei de um projeto, o projeto Help, muito legal, um projeto lindo, que ajuda muito os adolescentes, é um projeto que ajuda adolescentes com depressão, tentativa de suicídio, automutilação, é muito legal o projeto. Só que teve um dia que eu sentei com o pastor e a gente estava lá comendo sorvete, tomando refrigerante e tudo mais, né? Aí eu sentei com o pastor e falei assim, olha só, como a gente é hipócrita, né? Porque olha só, a gente está aqui se drogando, está comendo um monte de coisa ruim para o nosso organismo, tá destruindo o nosso templo, né? Quantas vezes a gente se droga por semana? Toda vez que eu trabalho demais, que eu não dou um tempo para o meu corpo, que eu não faço um alongamento, que eu não faço exercício físico, que eu trabalho horas a fio e depois eu durmo e acordo, que eu fico tomando um monte de Dorflex, eu tô me drogando, gente. Quando eu sento com um pote de brigadeiro, como pote de brigadeiro inteiro, todos os dias, durante uma semana, eu tô me drogando. Quando eu tô julgando o outro, eu tô fazendo um negócio super nocivo, eu tô usando droga também. Entende? Eu tô me automutilando. Então, quem sou eu para dizer que o morador de rua que usa crack é diferente de mim que uso brigadeiro, só porque o crack não é dentro da legalidade? Então, assim, eu estou falando uma comparação meio esdrúxula aqui, mas para despertar uma reflexão em você. As pessoas e nós mesmos, muitas vezes, gente, a gente vive da nossa dor. Se tirar a nossa dor, não sobra nada. Muitas vezes um casal, quando a gente olha aquele casal brigando, aquela mulher agredindo o marido agredindo a mulher, e toda aquela dinâmica que eles vivem, tira isso deles para ver o que vai sobrar. Não vai sobrar nada. Eles estão vivendo daquilo, aquela é a diversão deles. Eu lembro meu pai e minha mãe mesmo, que eles falavam para mim que eles iam separar. Meu pai falava muito, eu vou separar, quando você fizer 18 anos eu vou separar. Quando você se sustentar eu vou separar, e tal, e tal, e tal. E foi a vida inteira assim. Eu lembro com 36 anos de idade, eu estava na casa dos meus pais, eu morava em Florianópolis, estava aqui em Presidente Prudente. E eu lá assim, sem dinheiro, não me sustentava ainda. Eu nem relacionava isso, tá? Olha que interessante isso. Eu nem relacionava que, na verdade, eu não me sustentava como uma sabotagem. Porque a minha criança acreditava, lá no fundinho dela, que se eu me sustentasse, que se eu pagasse todas as minhas contas, que se eu não precisasse mais dos meus pais, eles iam ter que separar. Aí eu já me sentia culpada porque, quando minha mãe engravidou, minha mãe não fez um monte de coisa dos projetos dela, porque ela engravidou de mim. Então, na minha cabeça, eu tinha culpa por ter nascido, porque eu nasci e atrapalhei a vida da minha mãe, a carreira da minha mãe. Então, eu fiquei ali naquela simbiose com a minha mãe, né? Ah, eu preciso que a minha mãe me ame, eu preciso que a minha mãe me ame. Como que eu vou fazer para minha mãe me amar? E aí eu fui criando sabotagens na minha vida para depender da minha mãe. Então, eu sempre fiquei doente, sempre tive situações, porque daí minha mãe tinha que cuidar de mim. Aí, com 36 anos de idade, com todo aquele movimento, que daí já era mais voltado para o meu pai, de se eu me sustentar, meu pai e minha mãe vão ser obrigados a separar, e isso é tudo inconsciente, gente. Nossos pais fazem maldade com a gente sem saber que estão fazendo maldade, e a gente faz essas sabotagens na vida sem saber que está fazendo. É uma vingança sistêmica. Depois eu posso falar mais sobre esses termos numa outra oportunidade, tá? Mas eu, com 36 anos, estava lá sem conseguir pagar todas as minhas contas, ainda precisando deles. Por quê? Porque na minha ilusão, se eu me sustentasse, meus pais teriam que separar. Aí eu estava lá conversando com meu pai, um dia meu pai falando da minha mãe, nananana, e eu ouvindo, né? Porque olha que absurdo, a gente tem que ouvir as coisas dos nossos pais. Nossos pais têm que ir para a terapia deles ou se resolver lá com eles. Mas a gente fica como mediador, fica lá no meio. Ah! Aí meu pai, pessoal, meu pai, por que você não separa da minha mãe? Eu não, imagina. Até parece que eu vou separar da tua mãe, nossa, nada a ver. Como assim? A vida inteira falou que quando acontecesse, né, que eu me sustentasse, eles iam separar. Fiquei ali com a pulga atrás da orelha. Tudo bem. Na mesma ocasião, na mesma oportunidade ali, minha mãe, teu pai, mãe, por que você não separa do meu pai? Porque termina logo com isso, gente. A vida inteira ouvindo que meu pai é isso, minha mãe é aquilo, né? Por que vocês não terminam logo, não separa logo? Eu? Imagina! Eu já investi muito nessa relação. Eu e teu pai estão vivendo a melhor fase da nossa vida. Que separar, que nada. Eu tá de sacanagem comigo, né? A vida inteira vocês fizeram isso em mim. E aí agora vocês estão falando que não vão separar? Pelo amor de Deus. Que loucura, né, Luiz? Ué, fala sério.
Só que os nossos pais fazem isso com a gente. Eu duvido que teu pai e tua mãe não fizeram. Pode ter feito de uma forma diferente. Entende? Ah, mas eu não conheci meu pai, não conheci minha mãe, não conheci alguém, sou adotado. Eles fizeram isso com a gente, os nossos pais biológicos, com as crianças machucadas deles, colocaram a gente no meio da história deles, da humanidade deles, da relação de casal deles. Usaram a gente como mediador, sim. Essa é a verdade, a gente tem que saber a verdade vos libertará. Para você se permitir sentir raiva do teu pai e da tua mãe e para você se permitir sentir dó da tua criança. Mas não para ficar nesse sentimento. É só para você passar por esse sentimento. Para você entrar em contato com a tua realidade também. Para você entrar em contato com a tua humanidade. E perceber que você ficou ali no meio do rolo. E que você ainda está achando que você é o salvador da pátria. Que você ainda está achando que você vai salvar a relação de casal dos seus pais. Que você ainda está achando que através disso você vai fazer isso com os seus filhos. E que você vai fazer isso com a sua relação de casal também. E você vai copiar e colar e vai achar que você é o salvador do mundo e vai querer convencer as pessoas de buscar ajuda, sendo que você não está ajudado ainda. Luiz, que bom você perguntar. Domingo agora temos uma imersão com constelação familiar aqui em Presidente Prudente, das 9h30 da manhã às 19h30. Vai ser a última dessa temporada que eu tô aqui, porque depois eu volto para Florianópolis. Aí depois em fevereiro ou março eu devo voltar, tá? Mas é bem legal se você estiver disponível. Acho que você e tua esposa, né, já tinham pensado em participar. Inclusive vão ter acho que 1 ou 2 casais nessa imersão. Se quiser vir se desenvolver junto, é muito legal, que daí ninguém precisa convencer ninguém a buscar ajuda. Tá? Então, pessoal que é de Presidente Prudente, região aí, aproveita o ensejo. E nós temos algumas vagas ainda, vai ser uma imersão com poucas pessoas, tá? E a gente vai passar o dia todos juntos ali, constelando e olhando essas coisas além do aparente. Eba, depois eu falo contigo então, você fala comigo ali. Perdoar é o caminho e nem sempre é fácil. Perdoar é uma... Olha, Bia, vamos anotar aí pra gente fazer uma live sobre perdão? Perdoar é algo bem delicado, porque na relação de perdoar, a gente entra em desordem. Quando a gente vai perdoar, a gente acha que a gente tem o poder de liberar o outro. E quando a gente tem esse poder ilusório de libertar o outro daquilo, no fundo, a gente não está olhando a verdade. A gente acaba olhando o outro assim... eu vou perdoar, porque perdoar é mais fácil, perdoar é mais digno. Não é nem mais fácil, é difícil, mas perdoar é digno. Só que daí você não se relaciona com a verdade. Você não se relaciona com a sua parte naquilo que você está se queixando. Você acaba atribuindo ao outro aquilo, deixando o outro se achando nobre. Mas depois a gente pode aprofundar sobre isso, tá? Constelação juntos é, sinceramente, no meu ponto de vista, na forma como eu conduzo, Luiz, melhor fazer junto sim. Se no momento da constelação de um e do outro, lá no dia, a gente achar que é melhor um não assistir, o outro sai um pouquinho. A maioria das vezes a gente vê que é saudável assistir, até porque é justamente no assistir que a gente entra em contato com o que eu chamo de misericórdia sistêmica. A gente consegue olhar a dor do outro além do aparente, até me arrepia de falar isso. E é tão lindo, porque daí a gente olha o outro com um filtro assim, absolutamente muito mais iluminado. Um para o outro para o um. E muitas vezes até o movimento de eu vejo você, que eu conduzo lá nos exercícios, nas dinâmicas sistêmicas, você consegue ver profundamente o outro e principalmente se ver no outro. E olha, até me arrepia todo aqui, é muito forte isso. Quando a gente se vê no outro, é que de fato a gente sai desse lugar, né? De eu tenho a minha verdade, eu sou maior, eu sou melhor. Todo mundo tem um pouquinho disso dentro de si, ou eu sou menor, eu sou inferior. E a gente consegue se ver equivalentes. O olhar do eu vejo você é um olhar que cura muito profundamente. E é muito lindo quando a gente vê os casais nesse formato. Vai ser na clínica Humanitá, que é ali perto do Parque Shopping. Tá? E aí depois eu passo esses outros detalhes, mas vai ser então Humanitá das 9h30 da manhã às 19h30, lembrando que eu não termino o evento simplesmente porque terminou a hora, né? Se estiver acontecendo uma constelação, nós vamos terminar essa constelação, vamos fazer um fechamento, depois eu passo várias ferramentas para vocês, meditações guiadas, para vocês manterem esse movimento de ordem, de pertencimento, de equilíbrio na vida prática de vocês. É bem bonito o processo,
né? Que a gente acaba ficando ali uma semana com aquele campo, eu chamo de campo aberto, um grupinho onde eu passo essas coordenadas para vocês, esses exercícios sistêmicos, onde vocês também tiram as dúvidas, contam as experiências de vocês. Então, além do dia mesmo que a gente vive lá, você fica com várias ferramentas para que você possa ir usufruindo com mais clareza dessas legendas que a gente coloca lá também ao fazer os movimentos de constelação e dinâmicas sistêmicas, tá? Lá eu explico um pouco mais também, mas assim, nem todo mundo senta do meu lado para constelar, e uma das coisas que eu acho mais bonita das imersões é que quando você está representando no campo, não sei se você, Luiz, já representou, ou quem está me ouvindo aqui, mas quando a gente está representando, por exemplo, eu vou lá, eu vou ser a mãe da Bia. Eu fui escolhida para ser a mãe da Bia. Eu não sei que eu fui escolhida para representar a mãe da Bia. Só que naquele momento, além de eu não precisar nem saber, naquele momento eu estou tratando a minha relação com a minha mãe, eu estou tratando a minha relação com as mulheres da minha família, e isso eu estou vivendo no meu corpo a partir do momento que eu estou ali disponível para representar. E aí muitas coisas são curadas no além do aparente, ou seja, eu acabo me curando de temas que eu nem sabia que eu tinha, simplesmente porque eu estou ali a serviço das dinâmicas dos nossos colegas. E a gente é escolhido a dedo, é muito louco, assim, eu tenho um cliente que eu sempre falo dele, que assim, quando eu vou fazer a escolha dos personagens, né, dos representantes ali, a pessoa está do meu lado, vamos supor que o Luiz está do meu lado, e nós vamos constelar ele com o trabalho dele. Aí eu vou pedir para ele colocar assim, eu vou escrever 1, 2, 3, 4, eu vou colocar quem que cada um representa, mas o Luiz não vai saber à primeira vista, para ele não sugestionar, senão ele vai colocar, o pai dele, ele vai colocar o homem porque é homem. Então eu falo para ele escolher por números. E é muito legal, porque daí, esse meu cliente que eu estava falando, toda vez ele era escolhido para ser mãe. Ele participou de 2 imersões. Todas as imersões que ele participou, ele era escolhido para ser mãe. E foi muito legal, porque ele resolveu um monte de coisa com a mãe dele, que ele nem sabia que ele tinha de questões, porque ele representou mãe várias vezes. Então, olha que incrível que é isso, né? Você está ali servindo no campo, você está ajudando seus colegas a ter uma expansão de consciência, a curar os temas e questões profundas deles, e também está se curando. Muito massa, né? Então tá, gente, pra gente ir finalizando aqui então, vamos fazer esse caminho. Eu vou postar depois esse caminho aqui pra vocês. Eu pedi pra Bia fazer bem bonitinho pra gente olhar esse caminho aqui. Mas assim, pra gente parar de querer convencer os outros e para que a gente possa partir do auto-amor, para que a gente possa partir da autorresponsabilidade, para que a gente possa partir das nossas próprias curas, para inspirar os outros e não convencer os outros, nós precisamos passar por um caminho. E o caminho é, 1, sentir raiva, se permitir sentir raiva das nossas dores do passado, dos nossos pais, dos nossos cuidadores, que sim, fizeram maldade sistêmica com a gente sem querer. Foi uma forma de amor, mas dói. Para que a gente possa entrar em contato com essa dor, para que a gente possa sentir dó da nossa criancinha e falar, meu bem, vem aqui que agora eu vou cuidar de você. Quando eu passo por esse movimento de olhar a verdade, de me permitir sentir humanamente essa raiva e essa dó, eu consigo baixar as minhas barreiras, eu consigo baixar minha guarda. Aí você consegue cantar a música do Renato Russo, falando sobre os seus pais. São crianças como você. Aí eu consigo olhar para os meus pais e lembrar que eles também têm uma criança machucada dentro deles, que eles também têm questões, que eles também estão na vida vivendo e fazendo o que dá certo. Eles também não foram orientados. Eu tenho a chance de me orientar. Eu vou fazer constelação. Eu vou me tratar. Eu vou me curar. Eu vou deixar meus pais em paz. Chega de encher o saco dos nossos pais, de querer, requerer coisas deles, de demandar. Meu pai e minha mãe tinham que fazer isso. Não, chega. Chega. Deixa os seus pais com os pais deles. Paula, mas os pais deles morreram, nem conheci meus avós. Não é isso. Veja os seus pais no colo dos pais deles. Veja os seus pais no colo de Deus, no colo do universo, no colo da existência. Deixa teus pais em paz. Mas eu só consigo ter esse olhar de misericórdia e compaixão para os meus pais se eu me permito ser humana e sentir raiva e dó de mim. Por um pouquinho de tempo. Lembra? Não é para ficar na raiva e na dó, mas é para se permitir sentir, para você lembrar que você também é humana, para você baixar a guarda, para você ir para o seu lugar. Aí então, raiva e dó, aí setinha para baixo. Compaixão e misericórdia. Aí você vai ter compaixão e misericórdia da tua história, você vai ter compaixão e misericórdia das coisas que você não curou ainda em você, vai ter compaixão e misericórdia dos seus pais, dos seus cuidadores, você vai ter compaixão e misericórdia até mesmo do governo.
Porque você vai ver que como humanos é o melhor que eles poderiam fazer. E que a entidade pai e mãe sagrados, que quem não assistiu a live da semana passada, vale a pena assistir, que eu falei mais sobre isso. A entidade pai e mãe sagrados é extraordinariamente gigante, grande e sagrada. Teus pais te deram algo que ninguém poderia te dar. E só por isso eles são muito grandes. O que teus pais te deram, gente? Teus pais te deram a vida. Ninguém pode fazer isso por você. Você não pode devolver a vida, você não pode refazer a vida. Seus pais, só por isso, eles são sagrados e grandiosos. Não importa se eles usaram crack na tua antes de conceber você, se tua mãe usou crack durante a tua gestação, se ela transou com 97 caras durante a gestação. Não importa, isso é julgamento pejorativo. A gente não conhece a dor dos outros que leva os outros a fazer as coisas que fazem. E outra, quem falou que transar com 97 caras durante a gestação é ruim? Jesus não falou isso, gente. Jesus não falou isso, mas depois eu volto a falar sobre isso, senão eu vou entrar numa outra pegada aqui, né? Mas assim, se libera de julgamentos de certo e errado, porque isso é o teu ponto de vista. O ponto de vista do outro como humano é outra coisa. Fica na verdade, fica na luz da verdade. A luz da verdade é que seus pais te deram a vida e isso é grandioso. Aí você tem essa compaixão e você consegue então ressignificar. Flechinha para baixo, ressignificar. Ressignificar a tua relação com teus pais, ressignificar a tua relação com a tua história, ressignificar a tua relação com seus fracassos, ressignificar a tua relação com a tua vida, ressignificar a tua relação com a existência, ressignificar a tua relação com as leis da vida, ressignificar a tua relação com o governo, ressignificar a tua relação com o mundo. E aí finalmente você consegue entrar no fluxo. Paula, quando eu entro no fluxo eu não vou nunca mais sentir dor, nunca mais vou sentir raiva, nunca mais vou sentir feridas. Vai sim, graças a Deus. Para você continuar evoluindo. Só que você vai passar pelas suas dores de forma muito mais rápida, mais leve, vai voltar para o eixo e muitas coisas lindas vão passar a acontecer para você, simplesmente porque você decidiu escolher a luz. E aí você vai, ao invés de convencer, você vai finalmente passar a inspirar as pessoas. Sim? Queridos, eu quero falar tantas coisas para vocês, mas uma hora não dá tempo, né? Obrigada a vocês todos que participaram aqui. Eu tô vendo a Tarsi chegou também, né? Elisa querida, Hélio Maranhão, lá de Piraju, querido, né? Luiz Zique, Bia, Luísa. Muito obrigada por vocês terem participado aqui. Gratidão pela presença de vocês. Compartilha essa live. Entra lá no meu YouTube se você ainda não tá seguindo o canal. Siga lá o canal, tá? É bem legal. Compartilhe também. Os materiais estão lá. A gente está colocando 3, 4 vídeos por semana lá. Vídeos com conteúdos bem importantes. De você que quer, né, estudar mais, se envolver mais com o pensamento sistêmico, com a constelação familiar, com a filosofia, né, das barras de Axis, essa consciência maior. E também agora com o Spotify, tá super legal, também é uma ferramenta bacana, que daí você pode ouvir em qualquer lugar também, no seu carro, nos seus deslocamentos, tá? E sexta-feira que vem estamos juntos, depois a gente coloca qual é o tema de sexta-feira que vem. Façam suas perguntas também, tá? Manda suas questões aí pra mim, pra gente também poder ir elaborando. Nada impede de eu mudar, inclusive, um título, um conteúdo, para poder estar mais pertinho daquilo que vocês estão buscando e poder trazer os conteúdos mais afinados com o que nós vamos viver juntos aqui. Eu acredito que a gente vai crescer muito esse ano, né, a partir dessas lives, desses encontros, e logo logo eu também coloco datas de outros eventos que a gente vai fazer. Gratidão, gratidão, gratidão. Escrevam lá, depois a Carol chegou aqui também, a live vai ficar gravada, tá, gente? Coloquem pra mim nos stories ali, ou abaixo nos comentários dessa live, o que vocês aprenderam de mais valioso aqui, tá bom? Beijo, deixa eu fazer uma foto, 1, 2, 3 e já! Tique! Printa aí e me marca, tá bom? Beijo, beijo, gente. Tchau.